eu gostaria de estar falando com vocês a respeito de algumas perguntas que muito cedo nós começamos a fazer, né? O ser humano sempre chega um momento na vida dele que ele começa a fazer algumas perguntas. Para que eu nasci? Para que eu vivo? Qual é a minha motivação para acordar a cada manhã? Infelizmente, há muitas pessoas solitárias que não têm uma razão, não têm uma pessoa, não tem nenhum animal, uma planta que o motive a levantar da cama. E cabe, então, uma pergunta: para que Deus nos chama a viver? O chamado de Deus para as nossas vidas sempre envolve a vida de outras pessoas. Nós sabemos que o nosso Deus é um Deus que preza os relacionamentos. Então, o chamado de Deus, né, aquilo que Deus tem para as nossas vidas, sempre envolve o relacionamento com os outros. São as pessoas que dão um colorido para as nossas vidas. São as pessoas que tornam a vida interessante, que torna a vida, né, às vezes mais fácil e às vezes até mais difícil. Nós fomos criados por Deus para ter comunhão com Ele e com os outros. Então, a nossa principal missão aqui, a missão geral para todos os homens, é ter comunhão com Ele, com Deus e com as outras pessoas. Mas nós temos um chamado específico. Cada um de nós tem uma missão pela qual Deus nos criou e Deus nos trouxe a viver nesse local, nesse grupo, nessa família. Tem algo que Deus quer realizar nas nossas vidas. E às vezes essa missão, ela tem um custo. Ela tem um preço a ser pago. Tem muitas pessoas que não querem saber de pagar o preço, não querem saber de pagar o preço de se relacionar, de se entregar pelas outras pessoas. Tem um teólogo que chama Karl Barth, e ele diz que ninguém pode querer dizer pai se não estiver disposto a dizer irmão, né? E então, todas as missões, tudo aquilo que Deus nos leva e nos coloca para fazer, envolve relacionamentos. E isso é muito complicado, né? Mas hoje eu não vou falar de relacionamento. Hoje eu vou falar a respeito de um personagem da Bíblia que Deus deu uma missão específica para ele. Deus deu uma missão muito importante, né? E ele, né, teve dificuldades para realizar. Eu vou falar a respeito de Jonas, a história de Jonas. Eu acredito que, né, a maior parte das pessoas aqui já deve ter ouvido, né, a história do profeta que passou um tempo no ventre de um grande peixe. E então nós vamos falar, e esse Jonas, ele é muito interessante a vida dele, porque cada um de nós temos características parecidas com Jonas. Jonas representa eu e você, com as nossas dificuldades, com as nossas ambiguidades, com as nossas contradições. Jonas, ele foi tido como o mais humano dos profetas. E o nome Jonas significa pombo, que na verdade é o maior símbolo, é o melhor símbolo para descrever um profeta, né? Jonas, só situando um pouquinho, ele era filho de Amitai, era morador de uma aldeia chamada Gat-Hefer. Essa aldeia era situada perto de Nazaré, em Israel, no Reino Norte. E o homem, Jonas, ele ensina, então, algumas lições muito interessantes para nós. Existem alguns psicólogos da linha humanista, e eles até descreveram o complexo de Jonas.
O complexo de Jonas, ele representa o medo da nossa grandeza. E foi aquilo que realmente Jonas sentiu. Quando Deus chegou para ele e deu uma tarefa, né? Está no livro de Jonas, vamos ver, vou ler só. O livro de Jonas é pequeno, são 4 capítulos, e seria interessante depois vocês lerem, que é uma história muito interessante. Eu vou ler só 3 versículos. O capítulo 1, versículo 1 diz: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Depois, no versículo 17 do capítulo 1, diz: Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Jonas é um homem cheio de medo. Quando Deus chegou para ele e falou: Dispõe-te e vai para Nínive, ele ficou com medo de ir. Ele tinha uma mensagem para falar de Deus para aquele povo. E não era uma mensagem muito agradável. Ele ia chamar a atenção daquele povo que estava andando nos caminhos diferentes daqueles caminhos que Deus gostaria que eles estivessem. Jonas, na realidade, ele teve medo de ser rejeitado, ele teve medo de ser humilhado. E nós sabemos que quando a gente foge do medo, ele se torna maior. Quando a gente admite, né, a existência do medo, é o primeiro passo para que a gente enfrente e consiga superar esse medo. Só que Jonas fez exatamente aquilo que ele não deveria fazer. Ele fugiu. E ele pegou um navio e foi para um caminho exatamente contrário àquele onde ele deveria ir. Ele foi para Tarsis. Tarsis significa para nós um local onde a gente se esconde. Ele queria se esconder de Deus. Havia naquela época uma crença de que Deus habitava no templo. E pensando em Jonas, né, no meio da sua crise, ele pensava desse jeito. Ele cria que Deus habitava no templo. E ele quis fazer exatamente, fugir da presença de Deus, pensando que, indo para Tarsis, ele estaria longe de Deus e escondido, né, de Deus. Como se a gente pudesse, se a gente pudesse se esconder de Deus. Não é verdade? Nós sabemos que Deus está em todos os lugares, né? Não tem como a gente se esconder de Deus, né? E Nínive era uma cidade muito grande, era uma cidade muito importante, onde viviam vários reis. E diante dessa grandeza dessa cidade, né, o profeta ficou intimidado. E quando ele estava naquele navio, Deus mandou uma tempestade. Na realidade, Deus fala conosco de várias maneiras. Deus quer que nós estejamos, né, no caminho que Ele determinou para nós. Deus quer que a gente esteja realizando a sua vontade. E para que a gente faça isso, Ele usa muitas coisas, inclusive o tempo, né? Então, aquela tempestade foi uma forma de Deus falar com Jonas, mostrar para Jonas que ele estava no caminho errado. Mas uma coisa interessante aconteceu. Enquanto todo mundo, né, todas as pessoas naquele navio estavam amedrontados, estavam com medo, com um verdadeiro pavor daquela tempestade, sabe onde Jonas estava? Jonas estava no porão do navio, dormindo. Olha que interessante. Como que ele conseguia dormir com uma tempestade tão grande? Sabem como ele conseguia dormir? Fazendo aquilo que muitas vezes nós fazemos. Na verdade, às vezes, quando o problema é muito grande, quando a pressão é muito grande sobre a gente, muitas vezes dá vontade de dormir, não é verdade? Dá vontade de fugir daquilo, de dormir,
porque nós temos a falsa sensação de que dormindo o problema vai desaparecer. E quando a gente acordar, né, ele vai ter sumido como um milagre. Mas não é assim que acontece, não é? Não adianta a gente fugir, a gente tem que enfrentar, né? Só que Jonas, ele não sabia disso naquele momento. E ele foi acordado por aquele pessoal do navio. E falavam, né? Alguma coisa está acontecendo, alguém é o culpado dessa situação. Mas Jonas teve a convicção, ele teve um confronto nesse momento. Ele soube o porquê daquela tempestade. Ele sabia que era Deus falando com ele, que era Deus exortando a ele para que ele voltasse para aquela que era a vontade perfeita para a sua vida. E ele ficou espantado de ver o comportamento daquele povo. Eram gentios que estavam lá e eles estavam preocupados com a vida de Jonas. E sabe o que Jonas pensou? Jonas pensou assim: poxa, mas esse pessoal tem um caráter muito mais parecido com o caráter de Deus do que eu, um profeta de Israel. Porque ele vendo a preocupação daqueles marinheiros que não queriam jogá-lo para o mar, queriam fazer qualquer coisa para livrá-lo disso. Quando eles souberam, né, de que a causa era Jonas, eles procuraram salvá-lo, eles não queriam jogá-lo, mas eles perceberam que a tempestade ia sendo intensificada, e eles não tiveram outro jeito, senão lançá-lo no mar. Nesse momento, veio a intervenção de Deus, como Deus sempre faz, naquele momento mais difícil, quando a gente acha que não tem mais nenhuma solução para as nossas vidas, quando a gente acha que realmente agora é só no fundo do mar, acabou, de repente Deus vem com um livramento. E Deus veio com um grande livramento para Jonas. Deus preparou um grande peixe para que não permitisse que ele morresse. E o peixe, né, ele foi engolido por aquele peixe, onde ele ficou 3 dias e 3 noites. Nesse momento, houve um grande confronto. Deus teve deu uma outra chance para Jonas, para que ele, né, pudesse pensar, um confronto dele com ele mesmo, um confronto daquele verdadeiro sentido que era a vida dele, que não adiantava ele fugir. E quando ele se arrependeu, Deus deu uma segunda chance, e o peixe o vomitou para a terra firme. Se a gente pensa que isso foi o suficiente para fazer de Jonas, né, para fazer com que ele fosse realmente totalmente transformado, tivesse a sua vida, né, tornado perfeita a partir dessa experiência, né, foi um engano. Nós vamos perceber mais para frente, né? E fica claro uma situação que eu gostaria de estar falando para vocês. Quando nós deixamos de fazer aquilo que Deus quer que nós façamos, quando nós fugimos dos desígnios de Deus para a nossa vida, nós temos que ter em mente que muitas pessoas vão ser afetadas pelo nosso comportamento. Muitas pessoas vão ser prejudicadas pela nossa omissão. E foi aquilo que estava acontecendo, né? Quando Jonas estava naquele navio, ele teve a consciência que muitas pessoas poderiam morrer. E é isso que nós temos que pensar. Qual é a missão que Deus tem preparado para mim? Qual é a missão que Deus colocou na mão de vocês? O que é que vocês estão fazendo? Quais são as escolhas que vocês têm feito na vida de vocês?
Lembre-se, essas escolhas vão influenciar a vida de muitas pessoas. E normalmente são pessoas a quem a gente quer muito bem. São pessoas a quem a gente ama. Nós temos que estar muito atentos para isso, para o nosso chamado, para aquilo que Deus quer que nós façamos através da nossa vida. Sabe aquele complexo de Jonas, aquele medo da própria grandeza? Realmente, quando a gente pensa naquilo que Deus pode realizar através das nossas vidas, pode dar um certo receio, um temor. E pode causar em nós também o desejo de fugir. Mas nós temos que crer que não adianta, onde quer que a gente vá, nós vamos ser confrontados. Deus vai usar situações, Deus vai usar pessoas para que nos leve de novo a cumprir a nossa missão. Jonas não queria cumprir a sua missão. Ele sabia que Nínive era uma cidade perversa, de pessoas perversas, de pessoas más, pessoas que eram inimigas dele e do seu povo. E ele entendia que aquelas pessoas, ele sentia, que aquelas pessoas não mereciam o amor de Deus. Jonas, pensando assim, faz da mesma forma como muitas vezes nós pensamos. Nós vivemos numa sociedade que vê utilidade em tudo, até para escolher os nossos amigos, nós usamos esse mesmo critério. A gente pensa, este serve, aquele não serve, este é feio, aquele é bonito, este merece perdão, aquele não merece perdão. A gente já faz um julgamento e a gente escolhe as pessoas dessa forma, assim como Jonas escolheu. Um outro grande medo de Jonas era o medo de amar. Ele sabia o que era odiar, mas ele não queria entender que o amor é a maior realização do ser humano. Que o ser humano, ele só é completo quando ele está vivendo em amor com outras pessoas. E Jonas fugia disso. Ele tinha medo. Nós entendemos que amar, muitas vezes, é um risco, porque o amor, envolve nascimento, o amor envolve ganhos, mas o amor também envolve mortes e perdas. Mas isso não pode nos impedir de querer amar, porque nós temos Deus e nós sabemos que Deus é amor. E nós sabemos também o que a palavra de Deus diz a respeito do medo. A palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Então nós temos que estar abertas ao amor, independente daquilo que o amor possa vir a causar às nossas vidas. O amor é a coisa mais importante, porque Deus é amor. E se Deus, como nós podemos dizer que nós temos Deus, se nós não conseguimos amar as pessoas? E é um contrassenso, Jonas era um profeta de Deus e ele não conseguia amar. Não é fácil a gente amar os nossos inimigos. Não é fácil a gente amar aquelas pessoas que nos fazem mal, que nos causaram mal. Mas nós temos que lembrar que nós fomos chamados exatamente para estar distribuindo o amor, para estar impactando a vida das pessoas aí fora, que sofrem muito pela falta de amor. Nós temos que estar impactando a vida delas com o amor de Deus, porque o amor de Deus é que vai transformar esse mundo tão ruim que nós vivemos hoje. Nós vemos que as coisas ruins acontecem exatamente pelo desamor. Mas o profeta, ele tinha um grande medo de amar. E ele não aceitava a possibilidade
de pessoas tão perversas, desprezíveis, né, como os habitantes de Nínive, ele não pensava assim, que eles eram amados por Deus também. E ele se recusava a pensar que Deus nos prepara para perdoar até mesmo aquele que humanamente parece indigno, né, do perdão. E esse é um desafio para as nossas vidas. Esse é um grande desafio. E foi um grande desafio para Jonas. No último capítulo, nós vemos a indignação de Jonas exatamente com essa situação. E ele não esconde o quanto ele ficou bravo com Deus. E é interessante a gente pensar, porque Jonas já havia experimentado o amor incondicional de Deus por 2 vezes. A primeira vez, quando ele foi lançado no mar. E a segunda vez, quando ele estava no ventre daquele peixe. Ele tinha experimentado o amor e a misericórdia de Deus. Mas ele não queria entender que esse amor incondicional estava disponível para todas as pessoas. Ele entendia, ele era egoísta, ele entendia que ele era o merecedor daquele amor e que os habitantes de Nínive, eles não mereciam, né? E o livro, né, quando a gente vai analisando e vai lendo o livro de Jonas, a gente vai percebendo que ele não mostra que a obra de Deus, né, foi completa e o encerramento da obra de Deus na vida de Jonas. E a gente vai continuar falando sobre isso. Porque durante esse tempo, né, então Jonas foi para Nínive, ele pregou a palavra, né, porque Deus falou 2 vezes para ele. Falou primeiro, né, antes dele ir para Tarsis, antes dele pegar aquele navio, Deus falou para ele ir para Nínive. E depois, quando ele foi resgatado do peixe, Deus falou novamente, vai, dispõe-te, vai para Nínive. E lá ele foi. E acontece que ele falou e o povo ouviu a sua pregação e se converteu dos seus maus caminhos e foram abençoados. Quando aconteceu isso, Deus se arrependeu, né, e falou que não iria causar nenhum dano para a vida deles. E isso Jonas não gostou. Né? Porque ele tinha aquela mentalidade, ele entendia, né, que Nínive não merecia o amor e a misericórdia de Deus. E ele ficou muito bravo. E ele ficou tão bravo que ele falou 2 vezes que era melhor ele morrer, que ele não conseguia conviver com aquela situação. Mas Deus continuou a trabalhar na vida dele. Quando ele se sentou, Deus providenciou que uma planta viesse para cobrir o sol e deixar um lugar mais agradável para ele. E ele ficou feliz com aquilo, né? Porque ele foi tirado daquele sol. Mas no dia seguinte, Deus queria continuar falando com Jonas. E Deus fez com que aquela planta morresse. E houve uma outra revolta surgindo no coração de Jonas. Aquela planta morreu. E ele ficou revoltado. Na realidade, ele ficou tão revoltado com a morte daquela planta, que Deus o confrontou. E falou para ele, mas você está tão revoltado por causa de uma planta? Né? O que Deus queria mostrar para ele é que para Deus as pessoas são muito mais importantes do que simples plantas, que Deus cuida sim das plantas, que Deus tem um apreço pela natureza, mas que o homem é muito mais importante. Só que Jonas, como ele tinha aquela mentalidade, né, do amor, de utilidades, ele pensava, né, naquela planta em função da utilidade que ela tinha para a vida dele. E quando a planta morreu, aquela utilidade cessou.
E ele não conseguia enxergar a misericórdia de Deus. Quando a gente vai lendo o livro, a gente percebe que foi um tratamento na vida dele. Muitas situações aconteceram e que poderiam ter sido evitadas. Da mesma forma acontece nas nossas vidas. Deus fala determinadas coisas para nós e nós deixamos de lado. Deus estabelece um caminho para nós andarmos, mas nós teimamos e andamos no outro caminho. E eu gostaria que vocês estivessem pensando mesmo, né? Naquilo que Deus tem colocado, na missão que Deus tem colocado nas tuas mãos. Nós sabemos que a nossa missão mais importante começa na nossa família. Como é que nós estamos agindo? Como é que nós estamos assim, funcionando realmente, né? Como sacerdotes, profetas, dentro da nossa casa? Nós entendemos que o nosso ministério começa dentro da nossa casa, com os nossos familiares. Como é que nós estamos marcando a vida dos nossos filhos? Como é que nós estamos marcando a vida daquelas pessoas que nos conhecem, os nossos vizinhos? Esse livro nos leva a uma série de reflexões, a pensar numa série de coisas. Quais têm sido as nossas prioridades? Nós temos nos preocupado muito mais com plantas, com coisas que uma hora está aqui e depois deixa de estar. Nós estamos pensando naquilo que realmente Deus preza, que é o ser humano. E a história de Jonas realmente é muito importante. É tão importante que quando Jesus estava aqui na terra, né, e isso está relatado no livro de Lucas, né, no capítulo 11, versículo 29, dizendo o seguinte: como afluíssem as multidões, passou Jesus a dizer: esta é geração perversa, pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. Porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem o será para esta geração. Então, foi tão importante isso que aconteceu. Deus, né, chamou Jonas para levar uma mensagem, né, de arrependimento e de conserto para aquele povo de Nínive. E a mesma coisa, Jesus também foi levantado por Deus para pregação, né, do amor de Deus. Então, é muito importante que a gente esteja, né, analisando esse sinal, analisando essa situação, né, da importância, né, o chamado maior, que é levar as pessoas ao conhecimento de Jesus como o Messias, né? Então, nós temos alguns chamados específicos, cada um sabe aquilo que Deus tem designado, mas nós, como seres humanos, nós temos dois chamados grandes e chamados universais. Primeiro, é o chamado para ter comunhão com Deus e com os homens, e segundo, para pregar o Evangelho para toda a criatura, né? Nós não podemos nos negar a isso daí, nós não podemos perder as oportunidades que vão se apresentando nas nossas vidas. Nós não podemos correr e ir lá para o porão do navio, como fez Jonas, e ficar dormindo, esperando que as coisas aconteçam. Nós temos que agir, nós temos que dar um passo. É essa a nossa grande missão. E eu pergunto, nós temos feito como Deus espera que nós façamos? Eu gostaria que vocês ficassem se questionando. A história de Jonas, né, pelo menos a parte que nos é permitido conhecer, ela termina de um modo reticente. Ela termina sem a preocupação de deixar assim uma nota conclusiva
a respeito da vida dele, né? E eu entendo que isso acontece exatamente para que a gente não venha a reverenciar mais a Jonas e menos aquele ser, né, que foi todo cheio de amor e misericórdia para os ninivitas e que continua a derramar o seu amor e a sua misericórdia para nos redimir da nossa Nínive interior, dos nossos problemas, né, pessoais, para os nossos problemas internos. Então, que hoje fique essa convocação para cada um de nós. Todos nós fomos convocados por Deus, como Jonas o foi, para anunciar a conversão, né, para quem está afastado de Deus. Nós somos convocados a pregar o amor de Deus, porque é o único jeito desse mundo, né, ter uma esperança. É a única forma de dizer que esse mundo, né, que vai dar certo. É através do amor de Deus, é através da conversão das pessoas. E que Deus nos ajude para que realmente possamos, com alegria, com amor, cumprir com esse chamado, né? Isso é aquilo que Deus tem para todo o universo, para todas as pessoas. Essa é a grande convocação, essa é a grande missão. Não adianta a gente querer se esconder, a gente querer fugir. Onde a gente for, qualquer coisa que nós fizermos, Deus vai estar nos confrontando. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós, e o Espírito Santo não vai permitir que vocês fiquem tranquilos, né, que vocês vivam em paz, enquanto vocês estiverem fora da vontade de Deus. E a outra convocação que eu faço é para que vocês cumpram com aquele chamado específico que Deus fez para cada um de vocês. Às vezes Deus chama algumas pessoas para alguma coisa grande, para uma missão, uma tarefa grande. Às vezes chama para uma coisa muito pequena, que ao nosso ver, às vezes a gente fala, mas isso é tão insignificante. Mas diante de Deus não tem missão que seja insignificante. Toda missão, toda tarefa, toda obra que Deus coloca na mão dos seus filhos tem uma importância muito grande diante dele. E ele vai nos abençoar, ele vai capacitar cada um para que a gente possa cumprir com melhor, com excelência, aquilo que nos foi designado a fazer. Amém? Então essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para estar passando para vocês. Eu gostaria então que vocês continuassem pensando, né? Para que Deus me chama? Vocês estão dispostos a responder? Vocês têm convicção da resposta? Eu fui criado por Deus para cumprir determinada coisa. Vocês sabem com certeza? Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor Deus, eu quero te louvar, Senhor, por esta manhã, por esse dia que o Senhor nos fez para que nós nos alegrássemos nele. Pai amado, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado, Senhor Deus, pela forma como o Senhor fala conosco, como o Senhor fala com cada um dos seus filhos, Senhor. Oh, Pai amado, se tem ainda aqui algum filho teu que não tem convicção de qual é o seu chamado, que o Senhor possa estar abrindo a mente e o coração para que eles venham entender, Senhor. E para que fique muito claro, Senhor Deus, que nós nascemos, Senhor, para te amar, para ter comunhão contigo, Senhor Deus, mas também
para que possamos estar amando as outras pessoas, Senhor. Amando a tal ponto que nós não possamos sequer imaginar que eles podem perder a eternidade contigo, se a gente não se dispuser e falar do teu amor. Oh Deus, nos prepara, Senhor, nos capacita para a tua obra, em nome de Jesus. Amém.